Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Matemática para quem quer medicina no Enem. Meu nome é Marlos Menezes e nessa série de podcast, nesse podcast a gente fala sobre atalhos e obstáculos que possam te fazer acelerar ou atrapalhar no processo de tirar mais de 801 pontos na prova de matemática para que você passe em medicina no Enem. E no episódio de hoje, eu quero falar sobre algo que faz muito mal aos alunos. Só em pensar, que é a questão do tempo. O tempo, não só no que diz respeito à preparação, mas também no tempo que diz respeito a fazer as questões do Enem. Tudo isso daí pode ser muito complicado na cabeça do aluno. Falando sobre esse tema, sobre a questão do tempo. Como é que você pode gerir o tempo para cada questão? Como é que você faz isso? Então, olha só. A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, ó. O que significa gerir ou gerenciar o tempo durante uma prova do Enem, ou para fazer uma questão? A palavra gerir, ela significa gerenciar ou administrar. E como é que você pode fazer isso da melhor maneira possível? O que significa fazer isso? Olha só, o que acontece? Um dos princípios para você gerenciar o seu tempo, para você controlar o tempo, é você não extrapolar, obviamente, o tempo que você tem em cada questão. Então, existem algumas bases que a primeira coisa que você tem que fazer é se preocupar com isso. Esse é o primeiro ponto. Porque enquanto você não está se preocupando em gerenciar o tempo, em fazer o tempo que você demora em cada questão diminuir, questão a questão, você vai estar deixando o tempo de lado e, consequentemente, você vai estar deixando pontos na mesa. Já aconteceu comigo diversas vezes, eu estar fazendo provas e me sentir pressionado pelo tempo. Então, você se sentir pressionado pelo tempo não é nada bom. Isso faz com que o seu nível de concentração para o que você está fazendo diminua drasticamente. Então, você não pode deixar de lado, você não pode negligenciar essa gerência do tempo, essa administração do tempo lá no dia da sua prova e também nas suas questões do dia a dia. Tudo começa nas questões do dia a dia, tá? Agora, as pessoas costumam confundir o que significa esse gerenciamento, gerir a prova. Por quê? Olha só. Quando eu falo de gerenciamento do tempo da prova do Enem, o quanto cada uma das pessoas deveria, como as pessoas deveriam gerenciar, na cabeça das pessoas parece que de vários alunos, de vários estudantes, já está incutido a ideia de 3 minutos, de ter que fazer a cada questão de matemática em 3 minutos, do Enem em 3 minutos. Por que isso? Porque alguém falou que tem que ter essa média de 3 minutos. Deixa eu te falar, essa média de 3 minutos ela é real, tá certo? Por que é 3 minutos? Porque lá no segundo dia de prova do Enem, você vai ter lá cerca de 5 horas de prova para fazer, vão ser 5 horas no total de prova para fazer, e você vai ter que lá dividir o seu tempo entre a matemática e a prova de ciência da natureza. Mas não é só isso. Você também lá no dia da prova do Enem, você vai ter que marcar o cartão de respostas, que demanda um tempo também considerável. Então, tendo em vista tudo isso, a média de tempo é 3 minutos para você fazer uma questão. Só que isso é uma média. O que significa uma média? Uma média é você pegar diversos tempos e você dividir pelo total de questões, quer dizer, o tempo de cada questão que você vai demorar, você somar todas essas questões, todo esse tempo, de cada uma das questões e dividir pelo número de questões. Essa média vai ter que girar em torno de 3 minutos. 3 minutos. Mas é uma média. Se é uma média, várias questões você vai demorar mais e várias questões você vai demorar menos. Não é para sair aí achando que em todas as questões do Enem você vai ter que demorar menos de 3 minutos. Não é assim que funciona. Porque isso vai aumentar o seu nível de ansiedade e nervosismo. E principalmente também no início. No início da sua jornada, quando você estiver aprendendo, como quando você... No início, geralmente, muitas pessoas têm muita dificuldade em matemática. Elas nunca foram bem em matemática ao longo de todas as suas vidas. E aí não dá para você achar que de um dia para o outro você já vai começar a reduzir essa média consideravelmente. Não é assim que funciona.
Então você tem que ter um certo respeito consigo mesmo, para que você consiga aumentar a sua autoconfiança questão a questão que você vai fazendo, tá? Agora, no que diz respeito ao tempo que você tem para resolver as questões no dia da prova do Enem, quais são os tipos de questões diferentes que você vai encontrar lá na prova do Enem? Porque olha só, se eu falei para você que é uma média, existem questões que você vai demorar mais e existem questões que você vai demorar menos. Então, como é que funciona isso? Que tipo de questões eu vou encontrar lá no dia da prova do Enem? É assim, ó, lá no dia da prova, eu costumo dividir em 3 tipos de questões, tá? Questões fáceis, questões médias e questões difíceis. O que são as questões fáceis? Eu utilizo alguns critérios para identificar as questões fáceis. E também, vamos lá, esse critério é o seguinte, um dos critérios que eu utilizo é o conteúdo que a questão trata. O conteúdo. Então, se aquela questão está tratando de logaritmo, ela está tratando de análise combinatória, então a tendência é que essa questão seja mais difícil. Existem essas questões, esse tipo de questão, eles são mais difíceis. Não que eu considere mais difícil. Na verdade, para mim, as questões, quando cai logaritmo, eu tendo a acreditar que aquela questão vai ser mais fácil, por exemplo. Mas, para a maioria das pessoas que têm dificuldade, justamente por não ter muita... como é que eu posso dizer? Não treinarem muito esse tipo de questão, até porque o Enem não cobra tanto assim. Então, quer dizer, a análise combinatória todo ano cai. Mas pelo fato de você não treinar tanto, você treinar muito a matemática básica e chegar a esses conteúdos mais complexos, você deixar para o final, isso faz com que eles sejam mais difíceis. Então, esse tipo de questão automaticamente eu pularia. Além disso, o tamanho da questão. O tamanho da questão, ele me diz muito se a questão é fácil ou não. Quer dizer, pelo menos se eu vou tentar encarar. Porque olha só o que acontece. Pode ser que você, quando olhar a questão pequena, você, quando vai ler, você vê que aquela questão é difícil. Questões com interpretação mais fácil, enunciado mais fácil de se entender, são as questões que você ataca de primeira. Mais uma coisa, mais uma forma de você ver, questões que tem gráfico, que tem figura, geralmente são as questões um pouco mais fáceis. Mas tudo isso é uma primeira análise. Quando você começar a ler a questão, você lê o comando da questão e lê o enunciado, pode ser que você veja que a questão não era tão fácil assim. Então você deixa ela para fazer em outro momento. Porque a prova do Enem é um jogo de estratégia também. Você vai ficar lá durante muito tempo fazendo a prova. Então, logo no início da prova é bom que você maximize, que você consiga ganhar todos os pontos, a maior parte de pontos possível logo no início da prova. Então, beleza. Esse foi o primeiro ponto, as questões fáceis. As questões médias são as questões um pouco mais trabalhosas. Elas podem ser questões fáceis, só que dão mais trabalho. Questões onde tem um determinado conceito da matemática que eu não estou lembrando no momento, mas eu sei que é fácil. Mas eu não vou deixar de lutar por aquela questão, não. Que existem estratégias que você pode ter para você conseguir fazer aquela questão mesmo sem saber todo o conteúdo ali, naquele momento. Então, essas são as questões médias. E as questões difíceis são essas questões com conteúdos mais complicados e também de enunciado mais difícil de entender. Então, esse tipo de questão você deixa para o final. Então, essa já é uma forma de você gerenciar o tempo no seu simulado, né, durante o seu simulado ou durante a prova do Enem. Se você não tiver essa gerência mínima de tempo, se você for querer fazer as questões da forma que elas aparecem para você, apareceu a primeira questão, vou fazer, e vai fazendo as questões na ordem, você não está gerenciando o tempo. E é importante você aprender a gerenciar esse tempo para você maximizar a sua quantidade de pontos logo no início da prova. Porque senão, com o passar do tempo, com o passar da prova, o que acontece? Você pode até se dar o luxo de errar algumas questões difíceis, mas você não pode se dar o luxo de errar algumas questões fáceis, porque senão a sua pontuação vai ficar toda zoada. O Enem vai baixar demais a sua pontuação e não é isso que você quer. Você quer maximizar a sua pontuação logo no início da prova, certo? Agora, por que o tempo é também tão importante? Além disso tudo, o que o tempo ajuda demais também a ti? Olha só o que acontece. Quero dizer o seguinte, que o tempo, quando você gerencia o tempo, como eu já falei aqui, o tempo é capaz de aumentar demais o seu nível de concentração.
Por que isso acontece? Quando você está gerenciando o tempo, você não sente tanto essa pressão dele. E sem essa pressão, o seu nível de concentração mantém constante. Quando você está influenciado, olha só, por exemplo, se você estiver tentando resolver coisas do seu dia a dia, com diversos problemas na sua cabeça, é capaz do seu nível de concentração diminuir. Você fica mais atabalhoado ali, né? Atrapalhado, pode esbarrar nas coisas. Por quê? Porque você está sob pressão. Quando você tira essa pressão, diminui essa pressão do tempo sobre você, você começa simplesmente a acertar mais questões. Por quê? Você já não cai tanto em pegadinha, você já não erra mais tantas questões por cálculo, erros de cálculo. Simples. Porque o seu nível de concentração está mantido constante. Então, olha só, se você também ficar ali, por exemplo, fazer as questões do jeito que elas aparecem para você, você vai e faz. O que acontece? Você vai demorar muito tempo nas questões pode ser que você demore mais tempo numa questão difícil. Se for a primeira questão, por exemplo, da tua prova, e você não vai fazer as questões de acordo com o nível de dificuldade. Você vai, de acordo com as questões vão aparecendo, você vai fazendo. O que acontece? Se você demorar muito tempo numa questão difícil, olha só, ali a primeira questão é uma questão difícil. Você vai demandar muito tempo seu. Isso já vai aumentar o seu nível de estresse e ansiedade. Porque quando aí você for pegar outras questões que são mais fáceis, você vai ficar, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? A chance de você errar num cálculo, errar por uma pegadinha, também aumenta demais. E gerenciar o tempo, olha só, um fator muito importante de você gerenciar o tempo é que você vai poder utilizar ele para outras matérias. O tempo que você está conseguindo gerenciar e com isso fazendo as questões mais rápido, você vai poder utilizar esse tempo em outras matérias. Isso é de essencial relevância, né? Porque você não vai lá no dia da prova do Enem só para fazer matemática. Você vai lá também, vai encontrar a prova de ciências da natureza, compostas por química, física e biologia. E eu falo aqui também o seguinte, que a matemática ela tem uma influência significativa em física e química. Matemática é a base de física e química, então não dá para você melhorar a sua pontuação em ciências da natureza sem melhorar a matemática. Você precisa da matemática, você tem que entender essa importância da matemática. Sem contar que a matemática te dá uma capacidade cognitiva, uma capacidade de tomada de decisão, depois que você aprender a interpretar as questões de matemática, muito importante. E isso você vai poder utilizar em todas as questões do Enem, tá? E aí, olha só, a gerência do tempo também é importante para você marcar o cartão de resposta, porque se você estiver pressionado, você pode marcar o cartão de resposta errado. Eu já vi isso acontecer com diversos alunos. Marcar o cartão de resposta errado, até inutilizar o cartão de resposta pode acontecer, caso você não consiga gerenciar o tempo, tá? Então você tem que se livrar o máximo possível dessa pressão do tempo. Agora, por que investir? Por que vale a pena você investir energia para você aprender a gerenciar o seu tempo? Por que vale a pena você investir essa energia? Pelo seguinte, quando você está investindo em uma determinada coisa, você você imagina que vai ganhar algo em troca. Então, olha só, será que vale a pena eu investir meu tempo? Será que eu vou ganhar algo em troca? Será que se eu deixar assim, se eu não vou perder muito do meu tempo investindo ali no tempo? O que acontece é o seguinte, ó, deixa eu te falar. Quando você investe para gerenciar o seu tempo, você é muito bem pago por isso. Você é bem pago por isso. Porque olha só, o tempo que você gasta para aprender a gerenciar o tempo não vai prejudicar tanto o seu aprendizado em matemática. Porque é lógico que se você estiver tentando aprender a gerenciar o tempo, você pode imaginar assim, mas eu estou aprendendo a gerenciar o tempo e estou deixando de estudar a matemática, estou deixando de... E isso pode impactar drasticamente para eu tirar mais de 801 pontos lá na prova de matemática, para que eu passe medicina no Enem. Eu quero te dizer que aprender a gerenciar o tempo, você investir energia para aprender a gerenciar o tempo, isso, na verdade, vai ser o fator decisivo para você chegar lá no dia da prova de matemática, tirar mais de 801 pontos na prova de matemática para que você passe em medicina no Enem. Tá? Então,
Você precisa disso. Agora, existe uma forma de você aprender a gerenciar o tempo sem que isso sobrecarregue o seu estudo, sem que isso faça com que o seu estudo esteja prejudicado, tá? Você só tem que aprender a forma de fazer isso. E a gente vai falar até o final desse vídeo como é a melhor maneira de você gerenciar esse tempo do simulado e como é a melhor maneira de você gerenciar o tempo durante as questões lá no dia da prova do Enem. Então, não perca, fica até o final que eu já vou te falar já. Agora, e se você fosse por outro lado, né? Se fosse para escolher entre gerenciar o seu tempo e interpretar as questões, qual seria a melhor coisa que você faria? Gerenciar o tempo ou interpretar as questões? Qual é melhor, um ou outro? Eu quero te dizer o seguinte, é interessante fazer os dois juntos. Enquanto você está aprendendo a interpretar as questões de matemática, para que você tire mais de 801 pontos lá no dia da prova do Enem, para que você passe em medicina do Enem, enquanto você está aprendendo a interpretar, ao mesmo tempo você está gerenciando o tempo das questões. Você tem que aprender a fazer isso ao mesmo tempo. Então, essa é uma forma de você não prejudicar o estudo em vez de ficar estudando o tempo, né? Achando que isso vai ser algo desnecessário, tá? E uma vez eu estava fazendo uma prova que foi uma prova para fiscal de auditor fiscal da Receita. Eu não passei nessa prova e eu estava totalmente errado lá no que diz respeito a gerenciar o tempo. Por quê? Olha que doideira. Para aquela prova especificamente, eu sabia que português não era para eu fazer de primeira, principalmente as questões de interpretação de texto de português, que eram textos gigantes e muito menos ler o texto, porque muitas das questões de interpretação eu poderia matar sem ler o texto. Mas olha só, eu sem nenhum tipo de estratégia, ou não colocando em prática a estratégia, o que aconteceu? Eu comecei a me debater ali lendo aquele texto, tentando melhorar, lendo aquele texto, lendo o texto. E aí o que acontece? Isso foi me fazendo perder um tempo considerável na prova. E isso automaticamente foi botando uma pressão muito grande para as outras questões que eram certas de eu acertar, né? Questões nessa prova também caía matemática financeira, caía estatística, caía uma série de matérias. E aí, olha só, eu, por um erro de estratégia, por um simples erro de estratégia, eu deixei de passar nessa prova. Inclusive, eu fiquei reprovado nessa prova em português. Eu fiquei por 3 questões em português. Ou seja, totalmente bizarro, né? Se eu tivesse utilizado uma estratégia melhor, eu poderia ter passado nessa prova. E aí, da mesma forma, pode acontecer isso com você. Se você não utiliza uma estratégia, se você não gerencia o tempo, o principal benefício que você vai estar deixando de ganhar é justamente a sua aprovação. Você não vai conseguir tirar 801 pontos na prova de matemática se você não gerenciar o tempo adequadamente. Então isso é muito importante que você se ligue para você fazer, tá? Porque tem pessoas que passam o ano inteiro, estudantes do Enem, que passam um ano inteiro sem se preocupar com a gerência de tempo. Como é que eles fazem isso? Eles só se preocupam se acertam ou não a questão. Essa é a única preocupação deles. E aí se preocupam se estão entendendo a questão, beleza, eu estou entendendo, tá legal. Ou se preocupam se estão conseguindo resolver, se estão conseguindo, só no número de acertos que elas se preocupam. E aí se esquecem do tempo. E aí quando estão lá no dia da prova, tem um choque de realidade. Então, olha só, eu estou querendo incutir na sua cabeça que você tem que começar a se preocupar com o tempo a partir de agora. Porque se você não fizer isso, logicamente você já vai estar deixando lá pontos na mesa no dia da prova do Enem. Certo? Então, não caia nessa pegadinha, tá? Porque senão você pode chegar lá no dia da prova e simplesmente não conseguir terminar de preencher o cartão de respostas. Imagine só que sofrimento. Você conseguiu fazer uma quantidade considerável de questões que estavam certas, mas você não conseguiu marcar o cartão de respostas, e aí? Aí que você acabou de deixar um monte de ponto na mesa e você não vai conseguir ser aprovado por causa disso, tá? E agora, olha só. O melhor momento que eu falei para você treinar
essa sua gerência do tempo é justamente durante a sua preparação. Então, eu já vou dando um spoiler aqui do que eu vou falar, o que acontece é o seguinte: o simples fato de você estar lá diante de uma questão que você quer resolver, né? Você quer resolver uma questão, o simples fato de você marcar o tempo que você vai demorar para resolver aquela questão, isso já faz toda a diferença. Porque automaticamente o seu cérebro vai fazer de tudo para que o seu tempo reduza. Só pelo simples fato de você marcar. É como se você tivesse um atleta. Imagine um atleta que vai correr 100 metros. Não existe a hipótese dele não marcar durante os treinos o tempo. Porque lá na prova das Olimpíadas, ele vai ser marcado, quer dizer, ele vai ter que competir com os outros. Mas ele tem que saber o tempo dele. E como é que isso funciona? Olha só, a partir do primeiro dia que ele marca o tempo, aquilo automaticamente já está sendo incutido no cérebro dele que ele precisa reduzir aquele tempo. Agora, se ele não marcasse o tempo, o que ia acontecer? Ele ia ficar ali tentando correr, a esmo, né? Diz, eu melhorei minha performance, mas melhorou quanto em relação a isso? Ele não saberia. Então, da mesma forma se você não marca o tempo, você pode até perceber que você está melhorando, mas você não vai saber o quanto. Quando você marca o tempo, você naturalmente está colocando uma pressão no seu cérebro para ir à frente e diminuir aquele tempo. E uma pressão é uma pressão bem diferente do que você vai encontrar no dia da prova do Enem. Mas mesmo assim é uma pressão, você já está se acostumando com algum nível de pressão. Para você chegar lá no dia da prova do Enem e começar a aplicar tudo isso, tá? Então, é relevante você levar em consideração. Agora, novamente, comparando entre você estudar e você gerenciar o seu tempo, entre você interpretar e você gerenciar o seu tempo, é óbvio que eu falaria que você tem que interpretar melhor. Mas, logicamente, dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Agora, entrando já no que eu gostaria de falar a respeito disso, que eu vejo que mais os alunos, os estudantes, erram em relação a isso, em relação à gerência do tempo. O que eu mais vejo que eles erram é o seguinte, é que eles só deixam para controlar o tempo durante os simulados. E o que acontece? Os simulados, eles são, com certeza, sem sombra de dúvida, muito importantes na sua preparação. Para que serve um simulado? Um simulado, ele serve para simular algo, para simular o que você vai encontrar lá no dia da prova do Enem. Então, o que acontece? Se é uma simulação, é importante que essa simulação seja o mais fidedigna possível. Então, você está lá no meio do simulado, é óbvio que você não vai poder usar calculadora. É óbvio que você não vai poder ter consulta. É óbvio que seria muito bom, né, se você tivesse as outras matérias, se você estivesse fazendo um simulado de matemática, seria bom que você estivesse também fazendo junto com ele ciências da natureza. E quando você estiver fazendo o de português, o de linguagem, seria bom você estar também fazendo redação e ciências humanas. Tudo isso é importante para que você simule lá o dia da prova. E é lógico, é bom também que você tenha um cartãozinho de respostas ali, né? Para você poder responder, e isso também demanda um tempo lá. Só que existe um fator também que você vai ter que levar em consideração lá no dia dos seus simulados. O que é? Qual é esse fator? O tempo, né? Porque a prova do Enem, no primeiro dia são 5 horas e meia, no segundo dia de prova, que é matemática e ciência da natureza, são 5 horas. Então é bom que você cronometre esse tempo. Porque se você não cronometrar esse tempo, ele não vai ser um simulado, porque você vai estar sem a pressão do tempo. E é óbvio que a pressão de um simulado ele é muito diferente do que a pressão do dia da prova do Enem. Mas é bom que você já sinta alguma pressão. Sem pressão nenhuma é complicado. E isso acontece também com qualquer atleta, qualquer pessoa que vai se preparar em qualquer área. Por quê? A pressão que ele está sofrendo no meio do treino é totalmente diferente da pressão que ele vai receber lá no dia da prova. É outro nível. Mas, de qualquer jeito, ele tem que simular essa pressão. Ele tem que simular. Então, o que eu estava dizendo, né, que você tem o principal erro que eu vejo dos alunos, que deixam para controlar esse tempo, ou para aprender a gerenciar no dia dos simulados, isso é um problema pelo seguinte, olha só,
de quanto em quanto tempo você faz simulado. Né? Você talvez esteja fazendo simulado uma vez por semana, ou 2 simulados de matemática por mês. Eu não sei exatamente o que você usa. Eu aconselharia 2 por mês, né? Mas, independentemente disso, do tempo, é um tempo... não é assim que você tem que se preparar. Você tem que se preparar gerenciando o seu tempo, para gerenciar o seu tempo todo dia. Isso tem que ser uma guerra diária sua. Não adianta, então, é muito esporádico isso de você deixar para controlar o seu tempo só quando você for fazer simulado. E tem estudantes que é pior ainda, que nem simulado fazem. E aí, se não fizer simulado, é bem complicado. Porque vai deixar esse fator extremamente importante de simular o que você vai encontrar lá no dia da sua prova de lado. Tá? Então, e o simulado, mesmo que você não faça com as outras matérias, né, ciências da natureza, junto com matemática, quando você estiver fazendo o seu simulado de matemática, é importante então que você pelo menos marque o tempo de matemática. Marque o tempo de matemática. Então, você vai deixar ali 2 horas e meia ali para fazer a prova de matemática, dá uma puxada para cima, bota 2 horas e 15 para fazer a prova de matemática. Por que 2 horas e 15? Já para você marcar, já colocando o tempo de marcação do cartão de resposta com tranquilidade, certo? E aí, olha só, o seu resultado no simulado, tem gente que olha assim, meu resultado do simulado não foi tão bom, eu poderia ter ido melhor, ou não tive tantos acertos no simulado. Você tem que entender que tudo é um processo, primeiro ponto. Mas o que vai fazer realmente você virar o jogo é o seu dia a dia. São as questões que você acerta lá no dia, as questões que você tem que escolher adequadamente para você fazer por dia, porque você tem que escolher essas questões de acordo com o teu nível. Não é qualquer questão que você vai sair escolhendo ali e achar que está com eficiência matemática. Não é assim que funciona, não. E também, quando eu digo para você marcar o tempo em todas as questões, não valem aquelas questões que são exercícios de fixação, que você encontra lá num livro texto qualquer, não. Tá? Por quê? Porque essas questões, esses exercícios de fixação, eles têm, o nome já diz, né? É para fixar a teoria. E não é nada disso que você vai encontrar lá no dia da prova do Enem. Lá no dia da prova do Enem você vai encontrar questões contextualizadas, que são questões baseadas que tem um contexto baseadas no mundo real, na realidade. Então, os exercícios de fixação não são assim. Eles simplesmente te dão uma linha lá, x mais 3 igual a 5, resolva. Resolva, né? Vem antes. X mais 3 igual a 5. Aí você vai e faz. Não é assim que o Enem cobra. Então, não adianta marcar o tempo para essas questões, não. Você tem que marcar o tempo nas questões contextualizadas, no estilo do Enem. Tá? Então, cuidado com isso. Não é sair à torta e à direita fazendo exercício. E esses exercícios de fixação, eles dão um bem-estar muito grande, né? Porque você acha que está sendo produtivo ali fazendo vários dele. Mas só que, na verdade, ao fazer esses exercícios, você vai estar se afastando de tirar 801 pontos na prova de matemática para que você passe medicina no Enem. Por quê? Porque não é nada disso que o Enem vai cobrar. Certo? Então, muita atenção a isso. A sua preparação, ela tem que ser condizente com o que você vai encontrar lá no dia da prova do Enem. Tá? Então, vamos lá. Então, dito tudo isso, a pergunta-chave, por onde começar? Por onde que eu tenho que começar? Então, olha só. Já falei que vai ter que ser no seu dia a dia. É no dia a dia que você vai melhorar essa sua gerência do tempo. Então, beleza. Dito isso, olha só. A primeira coisa que você tem que entender é que você tem que começar pela questão certa. Olha que interessante, né? Porque talvez você chegue e esteja fazendo prova a prova do Enem. Você pega a prova do Enem, vamos começar, vou fazer todas as questões do Enem, vou começar lá desde 2009, vou fazer de 2009 até 2021, em todas as aplicações do Enem eu vou fazer. Aí você pega lá e começa a tomar pancada. E muita gente faz isso e muita gente não melhora. Eu sei que isso não é culpa sua, porque na verdade isso é uma técnica difundida entre os alunos. Talvez tenham dito para você estudar assim. Eu mesmo já estudei assim durante muito tempo, né? Pegando questões anteriores e saindo rachando lá prova a prova. Só que isso não funciona. Por que não funciona?
A primeira coisa que você tem que fazer é adequar aquela questão, as questões, ao seu nível. E para isso você tem que organizar essas questões. Você precisa organizar essas questões, conteúdo a conteúdo. E depois organizar os conteúdos, do mais simples ao mais complexo. E depois, dentro de cada um dos conteúdos, você tem que organizar as questões. Se você não fizer isso, o que acontece? Ou você vai pegar uma questão difícil demais para você, ou você vai pegar a questão fácil demais para você, dependendo do seu nível. E de uma forma ou de outra, você vai estar se afastando de tirar 801 pontos na prova de matemática para que você passe medicina no Enem. Aí você fala assim, mas Marlos, o que isso tem a ver com o tempo? É o seguinte, se você pega uma questão fácil demais para você, vamos colocar assim, você vai estar fazendo essa questão num tempo bem menor do que você deveria. E você vai ficar fazendo aquelas questões ali, quer dizer, não no tempo menor que você deveria, você vai matar aquela questão rapidamente, né? E você não vai pegar as questões que estão no seu nível, que são questões mais difíceis, para você definitivamente aprender a gerenciar o tempo. Se você está num nível maior, você tem que pegar questões médias e difíceis para aprender a gerenciar o tempo delas. Não são as mais fáceis, tá? E se você estiver no nível mais baixo, se tiver mais dificuldades, se você estiver começando, se você acha que tem dificuldades em matemática básica, tudo isso, você tem que pegar questões no seu nível e começar a aprender a gerenciar a partir delas. Porque se você pegar no nível muito acima, você não vai conseguir fazer a questão. Então você não vai aprender a gerenciar. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é justamente isso. É você separar as questões e começar a trabalhar com as questões de acordo com o seu nível. Um outro passo que você tem que dar é justamente começar a medir o tempo de cada questão que você fala. Você tem que começar a identificar, a gerenciar o tempo. Então, olha só. Quando você começa a gerenciar o tempo, naturalmente seu cérebro já vai fazer com que você melhore. Porque é uma preocupação. Então, beleza. Então você vai colocar ali e você talvez fique chateado. Demorei 10 minutos numa questão considerada fácil. Isso acontece, isso também aconteceu comigo um dia. E eu sou como você, tá? Eu tive já minhas dificuldades em matemática, já fiquei em recuperação várias vezes em matemática. Eu, inclusive, fiquei reprovado em matemática no primeiro ano do ensino médio. Mas nada disso me impediu de ser aprovado no Instituto Militar de Engenharia, uma das faculdades mais difíceis do Brasil, que fica no Rio de Janeiro. E passei, tirei nota mais de 801 pontos no Enem 2 vezes, nas 2 vezes que eu fiz o Enem. Ou seja, mas mesmo assim eu tive aquelas dificuldades, tá? No início. Então, olha só, no início todo mundo começa com dificuldade. Então, o seu tempo vai estar lá no alto, você vai demorar, mas não se preocupe com isso inicialmente. Só marque o tempo, que naturalmente seu cérebro vai fazer com que aquele tempo seja reduzido, tá? E aí, uma outra coisa que eu quero te dizer em relação a isso da gerência do tempo é o seguinte, é que conforme o seu tempo vai diminuindo, você tem que pegar aí uma outra habilidade. Que outra habilidade seria essa? Seria a habilidade de identificar o nível das questões. Como eu estava te falando lá no início, né? Você, olhando para a questão, você vê se você vai encarar ela. Isso é muito importante no dia da prova do Enem. Para você ver se você vai encarar ela ou vai pular ela para deixá-la no segundo momento. Agora, no seu dia a dia, é importante você identificar essas questões e classificar elas em fáceis, médias e difíceis, porque você sabe que as questões fáceis, tem questões fáceis que você demoraria ali 20 segundos para fazer. 20 segundos, Marlos, uma questão? Tá maluco? Não. 20 segundos. Por quê? Porque existem estratégias que você pode aplicar para que você mate essas questões mais rapidamente. Tá? E existem outras questões que você vai demorar mais tempo. De repente, 4 minutos, 5 minutos. Por quê? Porque são questões nível difícil. Tem questões, inclusive, que dá para matar em 10 segundos. Mais rápido ainda. Que você vê o comando da questão, vê o gráfico, marca e tchau. Existem estratégias para isso, tá? Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é o seguinte, você precisa, para aprender a gerenciar o tempo, inicialmente, depois que você marcar o tempo e começar a reduzir, você tem que identificar se aquela questão é uma questão para você matar em 15, 20 segundos, ou se é uma questão mais difícil para você marcar em uma questão nível médio, né, para matar em 2 minutos, 3 minutos, ou uma questão nível difícil para você marcar em 4 minutos, 5 minutos. Você tem que começar a identificar isso. Como é que você identifica isso?
o primeiro passo é marcando o tempo e ver ali o tempo que você demora para fazer, tá? Então, tudo isso vai fazer com que o seu jogo mude, tá? E aí, olha só, como é que você pode, dito tudo isso, melhorar ainda mais o seu tempo nas questões? Será que existe uma forma de você melhorar ainda mais o tempo nas questões? Para que você tenha mais eficiência ainda? Aí, olha só, conforme você vai jogando o jogo, conforme você vai aprendendo e fazendo questões do Enem e melhorando, você vai entender que o Enem tem um padrão. O que é esse padrão do Enem que todo mundo fala? Esse padrão do Enem, ele é assim, existem questões que parece que são repetidas no Enem. Parece que são repetidas. Eles só mudam os dados ali, mas é praticamente a mesma questão. É isso que eu chamo de padrão do Enem. E aí, conforme você vai fazendo as questões, você vai se familiarizando com esse padrão cada vez mais e mais e mais. E ao se familiarizar com esse padrão, o que acontece? É como se você estivesse fazendo questões repetidas. Isso aqui já vi, isso aqui já vi. E aí, o que acontece? Você vai demandar, isso já vai fazer com que você diminua drasticamente o tempo que você demoraria para aquela questão se você estivesse fazendo de primeira. Tá? Então, é importante também o jogo da paciência e da persistência, que são aspectos da mentalidade que você tem que ter. Então, olha só, quando você naturalmente organiza os conteúdos e começa a trabalhar com questões que estão no seu nível, naturalmente, ao resolver aquelas questões, o seu nível de autoconfiança aumenta. E o seu nível de autoconfiança aumentando, isso vai gerar, é um combustível, como se você estivesse gerando um combustível para dar o próximo passo, para fazer a próxima questão. Então, olha só que interessante. Se você, a gente está falando agora do jogo de persistência, tá? Para você chegar ao nível de entender esses padrões do Enem. Então vamos lá, você precisa chegar nesse nível. E para chegar nesse nível, você vai ter que ter energia, porque você vai ter que dia após dia ficar fazendo questões até chegar ao nível de você começar a reconhecer esses padrões do Enem. Certo? E aí, olha só, você precisa de motivação para isso. Como é que você tem essa motivação, desenvolve essa motivação? A motivação, na verdade, nada mais é do que o motivo para te levar à ação, para que você faça alguma coisa. Então, uma coisa que você tem que fazer é deixar claro em sua mente quais são os motivos que te levam a tirar mais de 801 pontos na prova de matemática para que você passe em medicina no Enem. Quais são os motivos que você tem para isso? Seria ajudar seus pais? Seria ter uma condição de vida melhor, para ter independência financeira? Seria ajudar outras pessoas? Seria ser reconhecido? Então, você precisa ter isso claro em sua mente, porque é exatamente isso que não vai deixar com que você desista, vai fazer com que você persista. Juntando isso a fazer questões que estejam no seu nível, isso vai fazer com que você tenha sempre um estímulo extra para continuar. E aí sim, chegar lá no dia da prova do Enem, continuar e persistir até chegar no dia da prova do Enem, tirar mais de 801 pontos na prova de matemática para que você passe em medicina no Enem. Tá? Agora, quais são os efeitos colaterais disso tudo, de você aprender a gerenciar o tempo? O que você ganha com isso, fora o que você está ganhando diretamente? Olha só, aprender a gerenciar o tempo na prova de matemática vai fazer, logicamente, com que você aprenda estratégias para gerenciar o tempo da prova do Enem como um todo. No segundo dia, se eu já estou falando para você que você tem que separar as questões dessa forma e que para que tenha tempo para você marcar o cartão de respostas, isso vale para as outras provas também. Ou seja, existe um benefício direto, porque quando você reduz o tempo da prova de matemática, automaticamente sobra tempo para outra prova. Mas existe outro benefício também, que você está aprendendo a gerenciar o tempo da prova de matemática e tudo isso, essa gerência do tempo que você aprender, você vai poder também utilizar na prova de Ciência da Natureza. E também, acredito eu, que possa utilizar na prova de linguagens, na prova de Ciências Humanas. Tá? Isso fora a capacidade que a matemática vai te dar para você conseguir interpretar melhor as questões. Isso você pode usar também em linguagens e em Ciências Humanas e em Ciências da Natureza.
tá? Então hoje, o que a gente viu hoje aqui, ó? A gente viu hoje sobre vários aspectos aqui, né? A gente falou sobre o tempo, a importância da gerência do tempo, como é que isso vai impactar lá no dia da sua prova do Enem, que se você não der importância a isso, a pressão do tempo vai te prejudicar. A gente viu o erro da maioria das pessoas ao fazer isso, que é deixar para gerenciar o tempo só durante os simulados, e eu digo que essas pessoas que fazem isso, né, que são a maioria dos estudantes, é por isso que na verdade, menos de 1% de todos os estudantes conseguem tirar mais de 801 pontos na prova de matemática. Isso se dá pelo fato de eles não terem uma estratégia específica. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, só pelo fato de você gerenciar esse tempo assim, ó, já vai te dar um algo a mais, vai ser um diferencial para você em relação à maior parte dos outros estudantes. E a gente falou também aqui como é que você começa a gerenciar esse tempo, né? Que é organizando as questões, para pegar as questões no seu nível, marcando o tempo de todas as questões, identificando as questões entre fáceis, médias e difíceis. E também a gente falou sobre os padrões do Enem, que você vai começar a entender esses padrões, vai começar a fazer uso desses padrões do Enem para ganhar muito mais tempo ao fazer as questões de matemática. Gostaria de agradecer a todos que estão me vendo aqui. Gostaria de agradecer ao Matheus, obrigado Matheus, ao Jaleco Med, ao Thomas, obrigado Thomas, a Cami, a Marcele, obrigado Marcele, e a todo mundo também que está me vendo pelo YouTube e pelo Facebook. Gostaria de agradecer a todos e no mais eu vejo vocês ou na próxima live ou também no próximo vídeo. Então um grande abraço, até a próxima.